Olá, turma, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Simpósio Acadêmico Multidisciplinar em Saúde. Meu nome é Tainara Tomás e a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte básico de vida no APH. Então, durante a nossa apresentação, qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aí embaixo nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar respondendo no decorrer da nossa aula, certo? A nossa palestra é sobre SBV, tá? A gente vai abordar aí um pouquinho sobre os conceitos fundamentais do atendimento, sobre a descentralização do suporte básico de vida e, claro, a gente vai falar muito de como realizar uma RCP de altíssima qualidade, fazer a utilização do DEA e um pedido de ajuda eficaz, tá bom? Só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou profissional de educação física de formação, mas toda a minha experiência na área de educação de jovens e adultos dentro da educação continuada em saúde. Atualmente sou graduanda em enfermagem, mas tenho pós-graduação em atendimento pré-hospitalar de emergência. Então, deixa de papo e vamos embora para o nosso conteúdo da palestra. Então, a gente vai falar sobre suporte básico de vida e nada como iniciar falando sobre os conceitos fundamentais, certo? Então, quando a gente fala sobre os SBV, a gente vai ter uma grande missão, que é contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos um brasileiro morre devido a uma complicação de alguma doença cardiovascular. Inclusive, tem o cardiômetro, para quem já conhece ou quer conhecer, é algo sensível, né? Que você coloca aí no Google, cardiômetro, vai aparecer um cronômetro e a cada 90 segundos um númerozinho muda e isso indica a complicação que levou a óbito um brasileiro por doenças cardiovasculares. Então, quando eu venho ressaltar que a minha missão é contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente, é falar sobre suporte básico de vida no âmbito pré-hospitalar, tanto para profissionais quanto e principalmente para a população leiga, para a população multidisciplinar. Inclusive, quem nem é da área da saúde precisa saber fazer esse atendimento inicial, tá? E aí, qual a importância de falar sobre SBV para a sociedade? Tempo é vida. A cada 4 minutos, em 4 minutos, os órgãos nobres, eles começam a se deteriorar. Ou seja, diante de uma parada cardíaca, os 4 primeiros minutos, o organismo tenta fazer uma compensação. Passou disso daí, a gente já vai ter 10% de chance a menos de sobrevida por causa dessa morte de células especializadas, tá certo? De novo, ressalta a importância da descentralização do suporte básico de vida. Apesar da gente ter um serviço de atenção móvel de urgência espalhado pelo Brasil, o tempo de resposta ainda não é um tempo de resposta tão eficaz em algumas regiões. Então, acaba que demora um pouco para o SAMU conseguir chegar. Esse prazo pode ser crucial para o retorno, né, da circulação espontânea daquela vítima. Então, por isso que a gente fala de descentralizar o suporte básico de vida. Levar o conhecimento para quem vai estar no atendimento pré-hospitalar na hora que acontece o incidente, para que essa pessoa inicie o atendimento, para que quando chegar ao serviço especializado de emergência, tenha ainda o que fazer. E a nossa missão é, através de 4 passos simples, multiplicar esse conhecimento. Quais passos são esses? Diante de um atendimento de suporte básico no pré-hospitalar, a gente vai trabalhar em cima de reconhecer precocemente que aquela pessoa se encontra num quadro de parada cardíaca. Fazer um pedido de ajuda adequado, pode parecer besteira, mas não é. Muita gente ainda confunde o número do SAMU com o número do bombeiro. Muita gente ainda não sabe como fazer esse pedido de ajuda. Iniciar uma RCP de altíssima qualidade, com boas compressões, ventilações quando possível. E fazer a utilização do DEA assim que ele estiver disponível, certo? O que seria uma PCR? PCR, gente, é quando a vítima ela vai ter ausência de ventilação associada à ausência de débito cardíaco suficiente que gere uma perfusão mínima em órgãos nobres. Então, simplificando, é quando eu tenho uma pessoa que não tem pulso e não respira.
Tá, mas como é que as pessoas que não são profissionais da área da saúde vão identificar isso? Quando você tiver uma pessoa desmaiada, ou seja, inconsciente, que você chama, ela não responde, e quando você olha, ela não está respirando, essa pessoa possivelmente se encontra em um quadro de parada cardíaca. E aí, nesse momento, cada minuto importa. E é a hora que a gente vem para a nossa missão, de ensinar, né, de descentralizar o conhecimento, para que quem está ali do lado consiga iniciar o atendimento e dar chance de sobrevida para essa vítima. A PCR nem sempre quer dizer que o coração está parado, tá? A PCR ela vai ter 4 ritmos. Em 2 desses ritmos, o DEA, que é o desfibrilador externo automático, vai ser indicado a administração do choque na vítima. Em outros 2 ritmos, vai ser necessário que se trate a causa. O primeiro ritmo dele é a atividade elétrica sem pulso. Nesse caso, o coração está fazendo o seu funcionamento normal, porém ele não está conseguindo gerar pulso, ou seja, o sangue não circula com uma pressão suficiente para levar os nutrientes e oxigenação ao restante das células do corpo. Na assistolia, que é o nosso segundo ritmo, eu já tenho ausência ali de batimentos cardíacos realmente. Na taquicardia ventricular sem pulso, esse coração ele estaria batendo de uma forma extremamente acelerada. Por isso, a gente vai fazer a utilização do DEA. Assim como na fibrilação ventricular, quando esse coração está batendo num ritmo completamente desorganizado. E aí eu venho fazer a utilização do DEA. A gente vai ver que no decorrer da nossa palestra, o DEA ele serve para reorganizar o ritmo cardíaco. Então, eu só vou utilizar aonde eu tenho, entre aspas, né, uma bagunça de ritmo, que seria na taquicardia e na fibrilação ventricular. Da onde surgem os protocolos de suporte básico ou aonde você pode estar se atualizando sobre esse conteúdo? Lá na ILCOR, né? Que é um comitê internacional onde vai ter a junção dos principais protocolos de todo o mundo. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? E com grande referência, a gente usa aqui no Brasil, é o protocolo americano, o protocolo da American Heart, certo? A cadeia de sobrevivência é um outro conceito fundamental que a gente vai ter dentro do suporte básico de vida. Essa cadeia de sobrevivência, ela serve para nos dar uma ideia de passo a passo de atendimento de forma simplificada, onde na porção superior a gente vai ter a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar e na porção inferior a gente vai ter a cadeia de sobrevivência extra-hospitalar. Extra-hospitalar é o nosso ênfase da aula de hoje, né? A gente está falando aí sobre atendimento pré-hospitalar. O primeiro elo é o reconhecimento precoce. Então, você tem uma mãozinha ali com um celular, onde você já reconheceu um quadro de parada cardíaca e você faz o pedido de ajuda rápido. O segundo elo, fazer uma boa compressão, seguido de uma desfibrilação precoce, o transporte dessa vítima até o hospital, cuidados pós-PCR e a reabilitação. Então, a cadeia de sobrevivência ela vem para simplificar o passo a passo do atendimento diante de um quadro de parada cardiorrespiratória, tá? Seguindo, a gente retorna com a importância de falar sobre isso, a importância de disseminar esse conteúdo, porque é ele que vai nos ajudar a contribuir com as mortes por PCR sejam diminuídas, principalmente essas que não sofreram uma assistência adequada inicial, ok? E aí a gente volta a lembrar dos 4 passos que nós do programa Multiplicadores do Bem, do IBRAP, estamos aí disseminando, que é reconhecer precocemente, então uma vítima que não responde, não respira, fazer um pedido de ajuda adequado, então quanto antes eu ligar para o 192, ligar para o 193, iniciar um RCP de altíssima qualidade, com compressões e ventilações, e, claro, fazer o uso do DEA assim que o DEA estiver disponível. Vamos falar agora diretamente do suporte básico de vida no adulto? Como é que a gente faz esse atendimento inicial, a utilização do DEA no meu paciente adulto, dentro, né, dos protocolos aí de suporte básico de vida no atendimento pré-hospitalar. Então, agora a gente vai falar sobre como realizar uma avaliação inicial mais o pedido de ajuda, como fazer compressões cardíacas, como realizar a ventilação e como que é feito o atendimento em equipe.
Quem vai ser o meu paciente adulto? Meu paciente adulto no SBV, ele vai ser a pessoa a partir da puberdade até o final da vida. Então, isso vai incluir os adultos, propriamente dito, né? Como os idosos e os adolescentes. A partir do momento em que surgem sinais de puberdade, eu já vou ter o atendimento direcionado como se fosse um paciente adulto, certo? Qual é a principal causa da PCR nesse público? A principal causa vai ser cardiogênica, vai ser problemas relacionados ao coração, como um infarto, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um algoritmo maravilhoso e didático sobre esse atendimento inicial, vem falando passo a passo e na nossa aula eu trouxe ele simplificado para a gente conseguir visualizar detalhe por detalhe dele, tá? Mas você pode consultar o protocolo na íntegra, o algoritmo na íntegra, lá no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Primeiro, a gente vai ter a questão da avaliação inicial, mas o pedido de ajuda. Antes de eu tocar na vítima, eu preciso verificar se o local está seguro, seguido pelo meu pedido de ajuda e responsividade. Na responsividade, eu vou me aproximar da vítima com um joelho só ao solo, como aparece aí na imagem para vocês, e eu vou tocar na região dos ombros de forma forte e falar alto. Senhor, senhor, senhora, consegue me ouvir? Uma vez em que essa pessoa ela não me responde, eu já imediatamente peço ajuda. Concordam comigo que no ambiente extra-hospitalar, ninguém vai estar caído no chão sem nenhum motivo, ainda mais irresponsivo? Então, eu antecipo meu pedido de ajuda. Uma vez que eu chamei a pessoa e ela não me respondeu, eu já viro para o lado e falo assim, você, liga para 192, busque um DEA e vou continuar a minha avaliação daquela vítima. Como que vai? A avaliação, ela vai ser feita através profissionais da saúde, eles vão checar pulso central e verificar a respiração ao mesmo tempo. Demais população vai apenas verificar se essa vítima respira. Na ausência da ventilação e respiração, a gente tem uma parada cardíaca. E a parada cardíaca, ela funciona em cima da lei de Newton. Primeiro, que se eu não faço nada, nada vai ser feito. Então, a lei da inércia. O coração que está parado, ele tende a continuar parado. Depois a gente vai ter a segunda lei de Newton, que é a lei da força. Se ao realizar as compressões eu for muito forte ou eu for muito fraca, as compressões também vão ser ineficazes. Então, eu preciso manter ali um ritmo adequado para que eu enquadre uma força na RCP que seja suficiente. E, por fim, a nossa terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Se eu aplico uma compressão com uma força adequada, eu espero uma reação positiva daquele coração, certo? Mesmo que você faça a melhor compressão cardíaca, ainda não chega a assemelhar com o que a gente vai ter do coração fazendo isso de forma fisiológica, tá? Então, fazer compressões é uma forma mecânica de garantir que o sangue continue circulando no paciente. Porém, não fazer é o pior. Então, mesmo que a sua melhor compressão não seja exatamente o que o coração faria em estado normal, é melhor do que você não fazer nada naquela vítima. Por isso que reforçamos a ideia de que todas as pessoas saibam realizar uma boa compressão, porque ao fazer isso, a gente tem mais chance de sobrevida nos pacientes no atendimento pré-hospitalar. Como que é feita essa compressão? O posicionamento adequado é próximo à vítima, com os joelhos afastados. E aí percebam na imagem que eu vou ter os meus dedos entrelaçados, o meu braço estendido e os meus ombros ali alinhados. O meu braço e minha mão vai formar um ângulo de 90 graus com o tórax da vítima. E vai ser o peso do meu tronco que vai realizar uma pressão sobre o tronco da vítima. Com isso, a gente vai fazer uma força média de 5 a 6 centímetros. Velocidade ou frequência de compressões. A cada 1 minuto, eu preciso realizar de 100 a 120 compressões. Thay, mas o coração normal, ele não bate de 60 a 100? Sim. Por que eu faço 120? Porque lembra que mesmo que eu faça a melhor compressão, ainda não vou assemelhar a compressão fisiológica? Então, a gente faz um pouco além para tentar fazer uma compensação dessa, digamos assim, falha que a gente não consegue atingir um padrão fisiológico no coração, tá?
E ao realizar as compressões, estarem sempre ativos, atentos, né, à questão do retorno do tórax. Então, quando eu faço a compressão, o tórax precisa retornar, não posso ficar fazendo uma compressão onde eu vejo que o tórax está afundado o tempo inteiro. Dessa forma, a compressão não está sendo eficaz. Depois a gente vai ter um protocolo para realizar a ventilação. Na literatura, não tem nada que diga que realmente você vai se contaminar no boca a boca, salvo o período do Covid, né? Mas também não tem nada dizendo que você não vá se contaminar. E aí, o que a gente tem de recomendação? Que não é indicado, porém não quer dizer que seja proibido realizar a ventilação boca a boca. Só que para profissionais, né, não é indicado. A gente vai ter as opções de máscara de bolsa ou pocket mask, que são máscaras descartáveis ou máscaras reutilizáveis, que você vai estar realizando um movimento de ventilação, no esquema ali da ventilação boca a boca, e muito eficaz, porque não vai correr o risco nenhum de ter uma contaminação. E a gente tem o famoso BVM ou AMBU, que já é um instrumento um pouco mais profissional, encontrado ali nos kits de primeiros socorros ou até mesmo dentro das ambulâncias, tá? Os três vão ter uma grande ênfase na ventilação, porém, se você estiver fazendo atendimento e não tiver como fazer ventilação, não se preocupe, realize apenas compressões de 100 a 120 por minuto, certo? Outra coisa é a questão do nosso atendimento em equipe. Quando eu tiver 2 pessoas realizando o atendimento, vai ser feita uma compressão de outra forma. A gente vai fazer 30 movimentos de compressão e a segunda pessoa vai realizar 2 movimentos de ventilação. Depois eu realizo de novo 30 movimentos de compressão e a segunda pessoa realiza 2 movimentos de ventilação. Quando completa-se 2 minutos ou 5 ciclos desse, de 30 compressões para 2 ventilações, a gente faz a troca de local. A pessoa que estava comprimindo vai passar a ventilar e a que estava ventilando passa a comprimir. Isso é quando eu tenho atendimento em equipe. Se eu tiver atendimento sozinha, estou ali no primeiro momento, aconteceu um acidente de primeiro socorro, eu estou fazendo a compressão de 100 a 120 compressões por minuto. Certo? A parada respiratória é algo que é mais voltado para o profissional de saúde treinado. Por quê? Para que eu consiga identificar uma parada respiratória, eu preciso saber fazer a checagem de pulso central. Uma vez que eu identifico que o paciente não respira, porém tem pulso, eu realizo uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Quando completa 2 minutos, eu reavalio para ver se ela continua com pulso, porém sem respirar. Mas, de novo, a parada respiratória é algo voltado para os profissionais da saúde, aqueles que têm confiança e habilidade de fazer a checagem de pulso central. Se você é um profissional da saúde e você não se sente seguro em realizar a verificação de um pulso central, dentro do atendimento pré-hospitalar, os protocolos já falam. Vítima que não responde e não respira, inicie as manobras de RCP. Vamos para a nossa terceira parte da nossa aula, que é a utilização do desfibrilador externo automático, a utilização do DEA. O DEA, ele é um equipamento versátil, fácil manuseio, que foi projetado para que leigos realizem a utilização. Então, ele é feito para qualquer pessoa conseguir realizar esse atendimento com esse equipamento, tá? O DEA, ele vai vir numa caixinha e eu vou ter ali dentro da caixa alguns componentes. Ele vai ser um equipamento que vai me auxiliar a fazer o uso dele. Então, ele faz sinais sonoros e visuais, porém, a gente precisa aprender também como fazer em algumas situações especiais. Por exemplo, como fazer o uso do DEA em caso de tórax peludo, tórax molhado, crianças, e também como utilizar o DEA no atendimento em equipe. Então, é isso que a gente vai abordar agora nessa parte, tá bom? Primeiro componente do kit,
O DEA, ele vai vir aí num saquinho, numa bolsinha, numa caixa, e eu vou ter o aparelho propriamente dito, eu vou ter baterias, um par de luva, uma lâmina para fazer uma tricotomia, que é uma raspagem ali dos pelos, uma compressa para que eu possa secar um tórax molhado, e eu vou ter os eletrodos, que a gente chama de PAs, adultos e pediátricos. Além disso, como é que eu sei que tem um DEA naquele local? Pela identificação universal, que é esse coração num branco, numa placa verde, com um raiozinho verde dentro, tá? Então, essa é uma identificação universal do equipamento do DEA. Onde você vê essa logo, você sabe que ali eu tenho um equipamento disponível. Para que serve o DEA? O DEA, ele reorganiza o ritmo cardíaco. De grosso modo, ele desliga o coração. Por isso que ao fazer a utilização do DEA, além de colocar as PAs no local correto, né, os eletrodos, eu preciso ter certeza que eu não tenho ninguém encostando naquela vítima. Porque senão, na hora de disparar o choque, eu vou acabar recebendo o choque junto por estar encostando. Tá bom? Então, o equipamento do DEA chegou, você vai colocar ele do lado da cabeça da vítima, vai apertar o botão de ligar. Nesse momento, o DEA vai falar para que você cole as PAs no tórax. Não precisa ficar nervoso, porque na própria pá, como vocês conseguem ver na imagem, tem um desenho ensinando aonde você coloca ela. Então, ela vem com um emplaste de cola, você vai retirar esse emplaste e vai colar no tórax da vítima. Depois, o DEA vai pedir para que você encaixe o conector, ou seja, que você encaixe as pás. Você vai pegar esse fio e vai encaixar no aparelho. Ele vai pedir para você se afastar, porque ele vai analisar o ritmo, e daí ele vai dizer choque indicado ou choque não indicado. Em caso de choque indicado, ele vai falar carregando, e o botão do choque vai ficar piscando para que você aperte. O equipamento DEA, ele não vai dar choque sozinho. Ele precisa que seja disparado por alguém, ou seja, que alguém aperte o botão de administrar o choque. Caso ele identifique que é um ritmo que não precisa aplicar o choque, ele vai falar choque não indicado, reinicie RCP. E aí você vai lá e volta para os movimentos de compressão e ventilação. Situações especiais do uso do DEA. Teria um tórax peludo. Então, nesse caso, eu vou precisar realizar a retirada do pelo somente ali do local aonde eu vou colar as pás, porque com a pá do DEA precisa ficar em contato direto com a pele, e esse excesso de pelo pode fazer interferência. Outro é um tórax molhado. Nesse caso, a gente vai pegar lá a compressa, vai secar o tórax só na região onde eu vou colar a pá. Lembra que as situações especiais, elas estão direcionadas para o que interfere a colocar a pá com contato direto com a pele do paciente, tá? Marca-passos ou implante medicamentoso. Se for um implante medicamentoso, como por exemplo, a gente tem aí algumas marcas que dá para remover, você pode fazer essa remoção, se não, sempre abaixo. No marca-passo, você vai ver uma cicatriz na região infraclavicular do paciente, você marca ali de 2 a 4 dedos e coloca mais embaixo a pazinha do DEA, tá? Nunca acima do marca-passo ou em cima, porque senão você corre o risco de desligar esse marca-passo. E na pediatria? Na pediatria, a gente vai ter as pás pediátricas e o desenho de colocação vai ser diferente. Enquanto no adulto a gente vai colocar direita superior e esquerda inferior, na pediatria a gente vai colocar antero-posterior. Então, em frente ao externo e no meio das costas entre as clavículas. Então, as clavículas não, gente, entre as escápulas. Então, no adulto a gente vai colocar embaixo da clavícula, na parte direita, e próximo às costelas, na parte esquerda. Na criança, na direção do externo, na região anterior, e entre as escápulas, na região posterior. Então, na criança, antero-posterior, e no adulto é látero-lateral, certo? E aí, a gente volta para o atendimento em equipe. Eu vou ter o reconhecimento que a pessoa está em parada cardíaca, ou seja, ela não responde, não respira. Eu faço o pedido de ajuda. Fulano, liga para o 92 e traz um DEA. Ou liga para o 92 e busca o DEA.
Se não tiver um DEA perto, liga para o 192 e avisa que eu preciso de um DEA. Vou realizar um RCP de altíssima qualidade, então vou me aproximar da vítima, joelho no chão, dedos entrelaçados, braço esticado, formando um ângulo de 90 graus. Vou deixar somente o peso do meu tronco pender sobre o tronco da vítima. Se eu estiver fazendo atendimento sozinha, a cada minuto eu preciso fazer de 100 a 120 compressões. Se eu estiver fazendo atendimento em equipe, como aparece na nossa imagem, a cada 30 compressões eu paro e a pessoa realiza 2 ventilações. E assim que chegar o DEA, a gente vai fazer a utilização. Coloca do lado da cabeça da vítima, aperta o botão de ligar e segue as instruções sonoras e visuais que o equipamento passa. Certo? E aí a gente retoma o nosso ponto inicial, que a nossa missão é contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. Ou seja, a gente quer que esse conhecimento simplificado, a gente está aqui 30 minutinhos falando de uma forma simples, seja levado, né, para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, compartilhe essa palestra com seus amigos, chama as pessoas para continuar participando dos congressos, para elas continuarem assistindo e consumindo esse conteúdo que é tão importante, que salva vidas. Inclusive, pode salvar a sua própria vida. Não adianta só você saber fazer um RCP. Eu preciso que as pessoas que estão com você também saibam. Porque se você precisar de ajuda, quem é que vai te socorrer? Certo? E aí eu deixo a nossa mensagem final, para que você seja a mudança que você deseja ver no mundo. E com certeza vocês que estão aqui assistindo são essa mudança. Porque hoje a educação ela é um ato de revolução, né? Estudar é um ato de coragem. Então, só de vocês estarem fazendo um estudo extracurricular, né? Tá buscando além das salas de aula, vocês já estão à frente de uma grande parcela. E eu fico muito feliz aqui da audiência, inclusive, se você teve dúvida sobre algum conteúdo apresentado, você pode colocar nos comentários, pode me procurar lá no Instagram também, @prof. Tainara Tomás, tá? E continue acompanhando as palestras que está tendo nesse nosso evento maravilhoso, e não esqueça de compartilhar com outras pessoas, certo? Então, galera, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso simpósio, que você tenha gostado aí da nossa palestra sobre o suporte básico de vida. E aproveita e me segue lá nas redes sociais, @professora, bota lá, prof. Tainara Tomás. Certo? Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.